for, a primeira questão que me veio quando a Elisete me convidou para dar uma aula magna era dizer assim, bom, é uma aula se ensina alguém que quer aprender arte. Quem quer aprender arte, quer aprender o quê? Quer dizer, a primeira questão era eu colocar para vocês, não vocês colocarem para mim. O que vocês vêm fazer na escola de arte para aprender arte? Talvez a primeira resposta seja, eu quero ser artista. Mas e aí, o que é ser artista? O que é ser artista? Será que essa escola, será que o professor pode ensinar você a ser artista? Bom, a gente tem que descobrir primeiro o que é ser artista. Quando você quer ser dentista, você sabe o que você vai fazer. Você quer ser médico, você sabe o que você vai fazer. Você quer ser artista é uma coisa que pode colocar uma dúvida muito ampla. A gente conhece muitos artistas. E talvez querer ser artista é querer ser como um artista. Querer ser como outro artista. Mas aí é melhor entrar para o teatro. Porque aí você aprende a ser como o outro. Não é o caso. Tem os artistas de sucesso que são fascinantes. E aí a gente diz, eu queria ser que nem aquele cara. Mas aí talvez seja melhor estudar marketing, né? Enfim, a questão é essa. O que vocês podem aprender numa escola de arte? Como é que se ensina arte? É uma questão que eu não sei responder, eu não sou professor. Eu aprendi a fazer arte. Eu aprendo todo dia a fazer arte. E talvez a resposta venha através de pessoas que fazem arte, que possam ser capazes de testemunhar e dizer, eu faço arte assim. Agora, isso não quer dizer que alguém que queira fazer arte vai fazer arte do mesmo jeito que essa pessoa. Porque senão não vai estar fazendo arte, vai estar fazendo uma mimese, uma cópia daquilo que o outro está fazendo. Como fazer arte? Assim, tem outra questão, o outro lado, né? Assim, o que querem ensinar para vocês serem artistas? Bom, vocês entraram e fizeram um pacto. Eu quero ser artista e vou ser artista frequentando essa escola. E as pessoas que estão na escola dizem assim, bom, a gente vai receber essas pessoas e as pessoas vão sair daqui formadas artistas. É tudo uma balela, nenhum dos dois é verdade. O que é preciso para ser artista? Eu não sei responder, mas tem algumas pistas. Algumas pistas são, por exemplo, a prática da claridade sobre o nu. É uma prática. O que é a prática da claridade sobre o nu? É uma questão que eu coloco para vocês, cada um vai responder de um jeito. É uma prática que eu exerço, é uma prática que está dentro da arte. É uma metáfora, é um nome, é uma ideia e é uma meta a se seguir. E talvez esse seja o começo. É pensar em vocês mesmos, por vocês mesmos, para onde eu quero ir, o que eu quero ver que não estou vendo. Para ver algo que não está ali, que não está presente, fazer isso aparecer, talvez seja essa uma indicação, uma tarefa, um rumo a se tomar. O rumo de fazer aparecer, fazer surgir as coisas. Talvez o artista seja aquele que faz aparecer. Mas esse fazer aparecer não é tão simples. O fazer aparecer, muitas vezes, é desvelar. Muitas vezes é revelar. Muitas vezes é inventar o que não está lá. O que se pode ensinar sobre isso? Se pode ensinar algumas técnicas. Técnicas para chegar ao desconhecido. Técnicas essas que só revelarão um jeito de você ficar mais próximo desse desconhecido. Porque esse desconhecido só você mesmo pode encontrar. Como? Eu tenho uma teoria. Eu falo frequentemente de uma energia. Evidentemente a palavra energia se encontra como uma metáfora, porque energia, tecnicamente, a gente tem 4 energias. Uma gravitacional, uma eletromagnética, uma do núcleo do átomo forte e uma do átomo fraco. Essas são as 4 energias em física. Mas tem uma outra energia, essa ideia de energia pode ser usada, se pensar, algo como a energia de conjunção. O uso da energia de conjunção é o uso de uma lógica que nos permite trazer à presença as coisas que não estão presentes. Como? Com a ligação de duas coisas que não são tecnicamente para ser ligadas. As coisas que aparecem, uma aqui, outra ali, que não tem nada a ver, e você, através dessa energia de conjunção, as coloca juntas e surge uma terceira coisa que não está nem na primeira nem na segunda. Essa é uma hipótese de trabalho. A energia de conjunção pode ser usada em tudo. Pode ser usada para qualquer coisa. O que faz a cola matemática, a cola poética, aquilo que liga, que é passível de ligar duas coisas,
que não fazem sentido, de trazer uma terceira coisa, que essa sim apresenta um sentido novo, de algo que não estava ali. Essa cola só existe em cada um de nós, cada um tem uma cola diferente. E é o testemunho, é trazer essa cola na energia de conjunção que pode fazer de uma pessoa um artista. Saber que ele tem a consciência de que, experimentando o mundo tal qual ele é capaz de ligar coisas que antes nunca foram ligadas e fazer surgir uma coisa que não estava. E isso através do testemunho dele. Eu não posso sentir dor de dente na boca dos outros. Então eu não posso fazer a experiência do mundo do mesmo modo, eu não posso fazer a experiência do mundo pelos outros. Então é cada um desses outros, cada um de vocês, que pode encontrar esse lugar que é único, que é só seu, que é exclusivo e que faz ligar o mundo de um modo particular e novo e traz uma coisa nova. Isso vai se somar a um grupo de outras pessoas que hão de fazer a mesma coisa e criar uma massa de uma cultura, de uma poesia, onde a gente pode começar a pensar e se recivilizar. Lisete, por favor, me apresenta. Não, vamos começar a conversar então. Dito isso, alguém tem alguma coisa a dizer sobre isso? Esse conceito veio ao meu cérebro deste modo e eu comecei a usar. No momento em que eu estou cochichando aqui esse conceito nessa sala, ele passa a ser nosso. Por isso é que eu não queria gravar, porque eu queria que isso tudo ficasse só entre nós. Eu acho que a transmissão da arte tem um quê de segredo. E isso coloca em xeque essa situação da didática, de como formar um artista, como ensinar o artista. Acho que tem um quê de transmitir muito silenciosamente. Eu acho que tem um quê de você experimentar no fundo da sua solidão alguma coisa que você sabe que é só sua, e depois transformar isso numa coisa dos outros. Esse conceito da energia de conjunção, ele surge primeiro como uma vontade teórica de trazer um conceito que seja capaz de operar, de explicar, de clarear aquilo que eu faço normalmente. Eu percebi que eu coloco isso aqui, outra coisa ali, as duas coisas juntas viram outra história. Agora, essa energia de conjunção é conhecidíssima da gente. Essa energia de conjunção, outrora, no berço da nossa cultura, da nossa civilização, a Grécia, se chamava Eros. Eros é por excelência a energia de conjunção. Por quê? Porque ele é capaz de impregnar no olhar de um, no olhar de outro e formar um terceiro olhar. Que esses dois olhares, através do amor, criem uma terceira pessoa. A terceira pessoa pode ser o fruto, o filho dessas duas pessoas, ou que pode ser essa mistura de dois corpos em amor. Aí tem um tema que me interessa, que é uma pergunta. Essa mistura de dois corpos nos leva a pensar o seguinte: como assim? A gente é separado um do outro, mas nem sempre foi assim. Todos nós humanos passamos por um momento da vida onde a gente não tinha corpo, a gente simplesmente não era um corpo. Ou talvez fosse um corpo meio fugaz, meio rápido. Isso chama-se em psicanálise o estado do espelho. Antes desse estado do espelho, é um estado onde a criança, o bebê, nasceu e tem uma continuidade com o corpo da mãe, uma continuidade com a alimentação, uma continuidade com o mundo que está em volta, e o próprio corpo dele não é definido, ele não se identifica ainda como algo de dois braços, duas pernas, um tronco. Ele não se identifica ainda com uma subjetividade, com um eu forte. É apenas uma coisa que está ligado a essa energia de conjunção latente. Acho que esse estado, através da energia de conjunção, pode se repetir, sim, no amor, como eu ia dizendo, no momento em que dois corpos, e é possível que esses dois corpos formem um corpo dessa mesma natureza, fugaz, e que são um corpo de um e de outro no amor. Isso é uma das teorias dentro da teoria da energia. Pode falar das reações químicas, né?
A gente pode falar de reações químicas e a gente vai falar de química básica, de misturas e de combinações. E misturas são uma coisa, combinações são outra. Já são duas técnicas diferentes. Se a gente usar isso como uma metáfora de obras, são obras que muitas vezes você coloca algo aqui, e isso faz um sentido. Outras vezes, você pega isso aqui, joga no chão, pega outra coisa, joga no chão, quebra, mistura, e aquilo não se separa mais. É um outro modo. São muitas técnicas. Essas técnicas, eu acho, que numa escola, as pessoas podem transmitir o saber, transmitir aquilo que pode fazer de vocês que estão entrando na escola virem a ser um artista. Através dessas técnicas, essa pessoa pode ajudar a induzir esse encontro de saber misturar as coisas, trazendo aquela cola de que eu vinha falando, a cola poética, que há de tornar isso, essa conjunção, essa mistura, essa solução, uma coisa perene. Energia de conjunção, e eu vou ouvir também, que a energia de conjunção, como você coloca, que é o terceiro elemento, é, na verdade, a função transcendente. Quando você transcende alguma coisa, você pega uma coisa, tem uma coisa que não tem nada a ver com a outra, une essas duas coisas no terceiro elemento e gera uma função transcendente, ou seja, você transcendeu alguma coisa criando um terceiro estado. Você pensa assim? Eu penso que dentro dessa cola do sujeito que é capaz de criar essa junção, criando uma terceira coisa, há uma instância de um mistério que é insolúvel. Chamemos esse mistério de transcendência, ou do que quer que seja. Eu acho que o que é curioso é que, na revelação desse mistério, no departamento da nossa sociedade hoje, chamaram os artistas para cumprir essa função. Mas essa função não necessariamente é cumprida pelos artistas. Essa função é quase que uma vocação do humano. Todos nós exercemos essa função. E essa segmentação da sociedade contemporânea atribui aos artistas fazer esse papel. Eu acho que todos nós podemos fazer, do mesmo modo que todos nós sonhamos. E todos nós sonhamos com uma lógica muito diferente daquela que nós usamos no nosso cotidiano. Eu acho que sim, eu acho que esse conceito é um conceito passível de ser usado, tendo em vista o projeto do Jung, onde falar da transcendência e falar de que há esse fundo comum entre os humanos, está ligado a uma religiosidade. Eu acho que a gente pode se abster apenas desse compromisso com essa religiosidade e trazer isso para a disciplina que mais nos apraz, onde a nossa vocação se expressa de uma maneira mais simples. Acho que é uma espécie de compromisso. Eu, há muito tempo atrás, dizia assim, olha, fazer escultura é que nem lavar as mãos. Você vai tirando todo dia com água, dissolvendo um pouco do sabão, e o sabão vira uma escultura. É exatamente a mesma coisa. Qual é a diferença? A diferença é a intencionalidade. A diferença é a consciência de que esse fazer vai te trazer, vai te aportar, vai te revelar alguma coisa ou outra. Então, essa atenção que a gente pode fazer ao lavar as mãos, essa atenção que a gente deve ter é o que vai nos dar, é o que vai transformar a nossa vida, trazer uma intensidade maior. E o que nós desejamos, pensando em ser artista, é intensificar o humano que nos é característico. E intensificar o humano é aportar mais sentidos, mais plenitude à vida que a gente tem. Você, ao fazer atenção, lavando as mãos no sabão e transformar esse sabão numa escultura, esse momento deixa de ser apenas funcional e passa a ser alguma coisa extra. E pode trazer um instrumento de conhecimento que é um instrumento de algo que você produz, que você faz. Quando foi a primeira vez que você disse que essa energia de conjugação era possível ser exercida? Ou seja, onde é que formaste na vida? A primeira namorada. Não, mas essa tua assunção de que era possível fazer isso? Com que idade, como foi? Conta um pouco como é que tu chegaste. Olha, eu acho que todos nós passamos por coisas similares, de se estranhar
dia, e de fazer alguma coisa que não é peculiar ou que não é ortodoxo. Isso pode acontecer aos 2 anos de idade, 3 anos de idade, ou aos 14, aos 15, e eu acho que a vida inteira acontece. Mais uma vez, é um momento de atenção sobre essa estranheza, é que vai te revelar assim, o modo como você seria você estranhar o estranho, realmente. E você perceber que dentro desse estranho há algo que quer te dizer alguma coisa e que você não sabe o que é. Eu não saberia te situar, eu acho que eu poderia te enumerar 20 coisas diferentes da minha vida. Eu acho que a vida de cada um não tem grande interesse. A vida de cada um passa a ter interesse na medida em que ele é capaz de colocar dentro dessa coisa que é pública um quê dessa sua energia que é única, para fazer com que o outro veja do modo que ele viu, mas não a própria biografia. A biografia não é uma causa das coisas. Não, não. Eu vou ajudar. Você não quer falar das fórmulas como As chifômagas. como elemento, como formas de conjunção, mas aí elas nunca se separam. As chifômagas capilares, que são partes siamesas, que eu descobri um dia, descobri no interior das minhas reflexões. Eram 2 irmãs gêmeas que tinham nascido ligadas, com o corpo ligados, portanto chifômagas, mas peculiarmente tinham nascido ligadas pelo cabelo. E na primeira infância a mãe se recusou a cortar e depois na consciência elas passaram a adotar aquilo como um modo de vida de estar as 2 juntas e bem ligadas. Quando eu pensei nisso, o que mais me interessava era a questão da representação. O que mais me intrigava era a questão da identidade. Da identidade caminhar junto com o real. O real e a representação ser um corpo só. Um corpo muito tênue, com uma ligação muito tênue, muito ficcional. E uma ligação que bastava muito forte para criar uma independência. Era preciso, portanto, dentro dessa ficção que se apresentou para mim, criar uma história, um contexto, onde esse corte não acontecesse, onde essa tensão continuasse latente, presente o tempo inteiro, entre você olhar as 2 gêmeas e não saber qual é a representação, qual é a real. E óbvio que tratava de estender esse campo da ideia da representação do real a um fato biológico, a uma vida mesmo. Ou seja, alguém representa alguém porque é idêntico a alguém, você não sabe quem é. Elas são apenas as chifóporas, até hoje elas não têm nome. Manter isso, manter essa tensão no primeiro trabalho, na primeira ideia, era construir uma ficção em torno disso e tornar esse gesto de separação um gesto traumático, ou um gesto impossível, ou um gesto difícil. E surge então essa ficção das chifóporas capilares, que dentro dessa ficção mesmo terminam sendo degoladas e os couros cabeludos mantêm-se, vão ser dessecados, e é sobre eles que se escreve a narrativa dessas sementes capilares. Ou seja, aquele lugar que deveria interromper a representação do real nunca é violado dentro dessa ficção. Bom, qualquer outra coisa. Outro dia eu estava dando uma aula em Saigon. Em Saigon, no Vietnã, você sabe, a partir do regime um pouco fechado, as escolas de arte, interessei para uma aula que era uma escola de arte muito peculiar, porque lá se aprendiam, se transmitiam, se ensinavam as formas convencionais de arte no Oriente. Então o cara tinha que aprender a fazer uma mandala, aprender a fazer, enfim, as coisas convencionais. E eu mostrei para eles exatamente as semesas capilares, depois tinha uma outra peça que eram serpentes trançadas, e coisas do gênero, performance, coisas um pouco estranhas. E para eles aquilo era uma novidade total, absoluta. Eles nunca tinham visto arte contemporânea. E depois então, a gente começou a conversar, uma conversa animada, e a maioria deles revelou uma coisa que para mim foi uma surpresa, dizendo assim, a gente não sabia que podia fazer isso, porque isso a gente sabe fazer. E de fato de lá eu fui ao mercado de fetiches, de amuletos, e no mercado de amuletos eu encontrei um vocabulário muito próximo disso tudo. Quer dizer, havia uma outra linguagem no ar, mas que não era a linguagem da arte para eles, mas que eles conheciam. Isso só faz a gente acreditar que
parecer para eles que não seria arte. Deve haver milhares de coisas em volta da gente que a gente pode fazer e que sim é arte também, mas só que não está dentro desse contexto. Hoje, a estratificação do mundo, do jeito que está, o pior lugar para fazer arte é o meio de arte. Talvez o... Ninguém vai perguntar por quê? Cabelo você sabe, aquela hora que não sai. Por que, pô? Fala aí. Por que o pior lugar é o meio de arte? Talvez pela mesma razão que esses alunos tenham ficado tão surpresos de dizer aquilo que a gente sabe fazer e é um modo de pensar e é onde a nossa vida se realiza plenamente, que é uma transferência, um mundo fetichista com um mundo animista. Aquilo não era um lugar, aquilo não era permitido para eles pensar como arte. O lugar da arte ali era um lugar de uma arte que estava idealizada e longe da vida contemporânea que eles pretendiam estar vivendo. Quer dizer, hoje em dia o meio de arte, ele é tão estratificado, tão constituído, tão livre, tão acolhedor, que talvez não seja mesmo o melhor lugar. Porque você, ao entrar ali, você já tem códigos. Você vai para as escolas inglesas de arte, muita gente do Brasil vai para as escolas inglesas, é um sucesso maravilhoso, é excelente. Você aprende a ser um artista. Você aprende marketing, você aprende economia, você aprende a apresentar o seu trabalho, você aprende a defender o seu trabalho, a formalizar. Porra, isso não vai formar artistas, isso vai formar publicitários. E formou grandes publicitários. A grande publicidade inglesa se deve a isso. Não estou julgando os artistas ingleses que estudaram em escola, deve ter formidáveis. Mas eu acho que o nosso caminho é diferente. Na Inglaterra, a escola de arte existe há muitos anos. Aqui no Rio de Janeiro, temos uma escola de belas artes precária e essa escola aqui, que desde o Rubem Guedes não existe e de um modo ou de outro agrega e traz fagulhas e traz uma energia de conjunção de gentes querendo saber o que é fazer arte, que é positivo. Talvez não seja esse modelo de escola inglesa que a gente esteja querendo pensar, mas talvez algo... Trans. Trans ou trans? A trança é muito curiosa, porque a trança... Olha, vamos falar de 12 mil anos. Há 12 mil anos atrás, o homem vinha sendo muito preguiçoso. Ele tinha passado 400 mil anos sem fazer nada. Nada. 400 mil anos. Subitamente, sem grandes razões, ele começou a fazer serrinhas nas flechas que ele fazia muito rudimentarmente de pedra. Ele começou a perceber que se ele plantasse a semente, plantava, dava. Ele começou a ter pequenas percepções assim, e uma delas foi que ele, juntando 3 coisas diferentes, fazia uma só. Ele começou a indústria da tecelagem, que é contemporânea à indústria dos potes, da cerâmica. É curioso, porque esse fazer trança, a única coisa que se sabe realmente entre a divisão social do trabalho nesse tempo, nesse período, há 12 mil anos atrás, é que haviam coisas mais características do feminino e coisas mais características do masculino. Muitas teorias existem em volta disso, mas por acaso a tecelagem era uma daquelas coisas tipicamente feminina. E o mais curioso disso é que essa operação, não apenas para fazer um tecido ou para fazer uma trança no cabelo, mas o que é central nela é que ela constitui uma coisa que até hoje está presente no dia a dia da gente, que é a ideia da trindade e da unidade, que na religião cristã veio a se constituir como sendo um mistério. Como de 3 você faz 1. O que é isso que é 3 e é 1 ao mesmo tempo? A gente olhar uma trança desse jeito, a gente abstrair, a gente olhar não só o fenômeno da trança, mas a gente ir através da formação desse fenômeno. Talvez esse seja um bom caminho da didática, da gente aprender a fazer, aprender a olhar e depois explicar por que fez e comparar essa explicação com o olhar que você está tendo sobre aquilo.
Mas essa não era a pergunta. Macumba, você acredita no Eu acredito no discreto. O discreto, o conceito discreto em matemática é aquilo que se constitui como o indivisível. Agora, a integridade do divisível é uma questão que deve ser uma questão de fé. Porque hoje, na física, o que se pensa é isso. Hoje, e há 4 mil anos, continua-se pensando a mesma coisa. 5, 4 mil anos. Você acredita no um ou você não acredita no um, acredita no último? Você acredita que você pegar uma pedra e macerar, você vai chegar a um grão de areia finíssima. Você vai continuar macerando, e ele vai se dividir em dois. Você vai macerar e vai se dividir em dois. E macerar em microgênio, e você macera e ele se divide em dois. Tem gente que acredita que vai se dividir em dois, em três, em sempre. Isso numa escala inconcebível para a nossa mente. Tem outras pessoas que acham que vai chegar um ponto que você não vai conseguir mais dividir em dois. É uma questão antiga, tem muitos jeitos de abordar isso. A física pensa nisso o tempo todo, a física, a microfísica pensa nisso o tempo todo, a cosmologia pensa nisso o tempo todo. É uma questão de fé, ou dizer se eu acredito nisso ou naquilo, na divisibilidade da matéria ou na indivisibilidade da matéria. No entretanto, essa questão nos traz o caminho para essa questão, que é dizer assim, trata-se de pegar a matéria e dividir em dois até ver se ela continua ou não sendo dividida. Então trata-se de investigar a matéria. E nesse investigar a matéria, a gente já está fazendo a trança, a gente já está pensando. Então o caminho não é o fim, a resposta não vai estar no fim, na solução final necessariamente, se a matéria é divisível ou não. Está no processo todo de pensar isso. Hoje em dia existe na Europa um lugar chamado CERN, um centro de pesquisas, onde tem um conjunto de aceleradores de partículas e que é onde se investiga 24 horas por dia, 365 dias no ano, o que é a matéria, a indivisibilidade da matéria. Essa pesquisa, esse lugar que existe desde 1954, continua sendo o maior centro de pensamento talvez do mundo, mais intenso, onde 20 mil cientistas estão lá dia e noite pensando, não chega a uma solução para essa simples questão que a Elisete colocou. Mas, ao lado disso, vão resolvendo milhares de coisas. Porque é esse caminho que leva a essas soluções. Agora, esse é o caminho do mundo das ciências. É um caminho que traz respostas precisas e produz efeitos palpáveis, aferíveis. O nosso caminho é o caminho da poesia. No entretanto, a questão é a mesma. E a resposta também. O caminho é a coisa. O caminhar é o que nos revela. Em alguns momentos desse caminhar, aparece um fato estético, uma evidência. E essa evidência se torna pública. E nesse momento, deixa de ser você quem fez. Curiosamente, quando eu faço arte, eu acho que isso é comum a quem faz arte. A gente tem um limite de compreensão daquilo que a gente faz. E a gente acredita que sabe muito o que faz, e sabe por que colocou isso aqui, por que aquilo está ali, ou mesmo a dúvida faz parte desse processo. Mas tem um momento que aquilo se constitui, se conforma. E ali você percebe que tudo aquilo que você supunha saber sobre o objeto não é nada. Porque o objeto começa a te ensinar, começam a surgir coisas no interior daquilo que você não sabe. Dividir esses momentos, conseguir chegar a esses momentos, compartilhar esses momentos, ou trazer esse resultado desses momentos de individualidades diversas, é uma grande festa, é uma grande alegria. Porque aí eu acho que os humanos se encontram profundamente. Eu acho que, portanto, esse caminhar, mesmo a gente sabendo que nunca vai ter resposta, a resposta já é o caminhar. Vamos a ele. Ainda bem. Você já destruiu alguma obra sua? Ou renegou? Eu já destruí muitas obras minhas. Eu acho que 90% do tempo da minha atividade de artista é destruir obras. Mas a ideia de destruir, a ideia de destruir a materialidade delas. Uma vez que você faz, a gente é artista para fazer com que as coisas sejam. Aquilo que é descontínuo daquilo que não é. Então, destruir uma coisa não é eliminar essa coisa.
na atividade de fazer esculturas, performance, texto que seja, o processo inteiro, durante esse processo, aparecem, surgem inúmeras obras. Algumas obras dessas terminam aparecendo no mundo, através de uma galeria, do museu, da instituição, ou você vai para a rua, leva e coloca e outras pessoas veem. Mas a maior parte delas é apenas para o seu prazer. Que vale a pena. Em público eu já destruí obras, algumas vezes, uma série de obras que eu fiz em vidro. Eu fiz uma exposição uma vez, onde eu montei a exposição toda de vidros preciosíssimas, e no vernissagem eu fui com um martelo no bolso. E toda vez que alguém queria me falar, eu quebrava uma peça. Mas esse quebrar, esse destruir, não era destruir, eu estava construindo mais um gesto que desmaterializava, ou desconstituía aquela formalização e trazia uma outra formalização intencional, mas surpreendente para mim. Eu acho que o artista deve, necessariamente, não tem como evitar você não perpetuar todas as obras que você faz. Eu vou ser chata. Eu quero voltar para a questão da função estética. Quero trazer a função social do artista. A função social do artista, Elisete, depende da sociedade que ele esteja inserido. Qual sociedade você está falando?